Êxodo capítulo de número 3. Eu estava pregando um dia na cidade de Pains, já faz alguns anos isso. Era uma sexta-feira da Paixão, 1999. Eu havia ficado 4 dias e 4 noites orando e jejuando. E eu me lembro que quando eu saí de lá, na quinta-feira, eu fui para Divinópolis e preguei numa Assembleia de Deus. Na sexta-feira pela manhã eu preguei em Pains, na sexta-feira à tarde eu preguei em Piuí, na sexta-feira à noite eu preguei em Formiga e no sábado eu preguei em Campo Belo. Deus tinha colocado no meu coração de fazer cruzadas de milagre naqueles dias. E nesse dia eu vi a manifestação de alguns dons. Eu me lembro que em Pains, quando eu terminei de orar, um homem que estava assentado entre os bancos, ele era um pedreiro, e ele não conseguia fazer esse movimento com o braço. O braço dele não se movimentava. Esse homem foi curado naquela manhã. E quando eu saí para entrevistá-lo, saber o que estava acontecendo com ele, porque ele havia levantado a mão sobre a cura, e eu estava conversando com ele lá entre os bancos. De repente as pessoas começaram a gritar perto do altar. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu falei, é um demônio, só pode ser. E eu voltei para expulsar o demônio que estava ali perto. Só que quando eu cheguei ali, não era um demônio, era uma mulher que era paralítica. E ela foi levada para o culto. E quando eu estava entrevistando o homem lá, essa mulher saiu andando. Foi um milagre tremendo em Pains. Cidade desse tamanho, aquilo correu na cidade. A manifestação dos dons, muitas vezes, ela não depende de você. Foi como Jesus disse: alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu virtude. Quando a graça de Deus está sobre você, as coisas acontecem mesmo sem você querer. A virtude flui. Ela flui. Então, nesses dias nós vamos estudar sobre os dons espirituais, a partir de sexta-feira. Mas hoje nós vamos estudar sobre o fogo. Sobre o fogo. Êxodo capítulo 3. Verso 1 diz: ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus. Diga comigo, o monte de Deus. Diga, o monte de Deus. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça, ela não se consumia. Pelo que disse, agora me virarei para lá, e verei esta maravilha. E por que a sarça não se queima? E vendo o Senhor que ele se virara para ver, chamou-o do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E prosseguiu Deus: não te chegues para cá, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos. Eu quero que nesse momento agora, você traga na sua imaginação o texto que foi lido nessa noite. Imagine você no deserto, no Monte Horebe,
E você assistindo essa cena, como se Deus te transportasse para aquele monte. E ali você visse Moisés, aquele beduíno, aquele homem, andando no meio do rebanho. E de repente um pequeno arbusto, uma sarça, aquela sarça incendeia. O fogo pega naquela sarça. E de dentro daquele fogo, no meio daquela árvore, surge uma voz. Surge uma voz no meio do fogo. Surge uma voz dizendo: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Oh. Imagina aquele fogo naquela sarça. Existe um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu tenho cantado muito essa canção nesses dias. Na verdade, essa canção foi a canção dos 10 dias. Existe um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Oh. Eu não tenho descanso. Existe um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Existe um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso, que não me dá descanso. Existe um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Existe um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Moisés, ao apacentar as ovelhas, ele tem uma visão. Ele vê uma árvore, uma sarça, uma pequena árvore, que começa a se incendiar. Segundo alguns historiadores, as árvores queimavam pelo calor do deserto, pelo sol. Elas eram secas. E quando o sol estava muito quente, algumas sarças queimavam. Mas havia algo interessante naquela sarça, porque ela queimava, mas ela não se consumia. Diga comigo, ela queimava, mas ela não se consumia. O que me chama a atenção é que esse Moisés, a história desse homem é dividida em 3 períodos de 40 anos. Ele viveu 120 anos. 40 anos ele viveu no Egito. 40 anos ele viveu no deserto, pastoreando ovelhas. E 40 anos
ele passou com o povo hebreu na saída do Egito, em direção à terra prometida. Moisés era um homem do deserto. Deus havia levado Moisés para o deserto. Você já ouviu muitas pregações sobre deserto, e você sabe que o deserto é um lugar inóspito, o deserto é um lugar onde não há um favorecimento da vida. De dia um calor, à noite frio. E das pregações que você ouviu falar do deserto, você ouviu falar que o deserto é um lugar de provações. É muito comum, quando um cristão passa por uma situação difícil na vida, ele dizer: eu estou passando por um deserto. Eu estou passando por uma provação, eu estou passando por um deserto. Deserto é lugar de provações. Mas deserto também é o único lugar, aonde Deus pode edificar um relacionamento de qualidade conosco. Porque não tem para onde você correr. Não tem para onde você ir. É quando a gente está passando por um deserto, é quando a gente está passando por uma provação muito grande, é que também nós nos vimos na total dependência de Deus. Ou é Deus, ou é Deus. Não tem plano B. Ou Deus faz, ou Deus faz. Não tem outro caminho, não tem outra forma. E é justamente nesse momento que a gente depende única e exclusivamente de Deus. Essa dependência dEle dá liberdade para Ele agir em nós. Abre espaço para Ele agir em nós. O salmista disse: prova-me e conhece os meus pensamentos. Na verdade, nós só somos conhecidos quando nós estamos passando por uma provação. É na provação que você conhece realmente quem é quem. É na provação que você sabe quem é aquela pessoa. Por isso, Deus permite que os desertos nos encontrem. E o interessante é que os períodos de deserto na nossa vida, eles não são planejados por nós. Você não planeja: olha, eu vou viver janeiro, fevereiro, março e abril, em maio eu vou entrar no deserto. Em junho eu passo por um deserto. Não, não tem isso. O deserto vem na sua vida quando você menos espera. É quando você não imagina, quando as coisas parecem ir tudo muito bem, e de repente eles surgem na sua vida. E quando os desertos surgem, no deserto ninguém fica quieto, porque quando você está passando por um deserto, um tempo de provação, imediatamente você quer achar uma saída. E é justamente essa situação de procurar a saída que te tira do comodismo, que te tira do conformismo e faz você se movimentar em direção da saída. E no se movimentar em direção da saída, é aí que Deus te encontra. É justamente aí que você então encontra o Senhor. Interessante que Deus permite os desertos vir até nós, mas também os desertos são causados por causa dos nossos pecados. Os nossos pecados nos levam ao deserto. O deserto de Moisés era um deserto do pecado. Ele havia cometido um homicídio. E porque havia cometido um homicídio, ele fugiu. E fugiu para o deserto. Muitos dos desertos pelos quais nós passamos na vida são provocados por nós mesmos. Jesus passou pelo deserto. E a razão de Jesus passar pelo deserto foi o pecado. Não o pecado dele, porque ele não pecou, mas o nosso pecado o levou para o deserto. Mas também o que me ensina sobre deserto é que se o pecado nos leva ao deserto, o arrependimento nos leva
a um oásis. Porque é quando você se arrepende que você começa a ver o refrigério vindo sobre a sua vida. Você começa a ver a esperança. Moisés estava naquele deserto, possivelmente já há 40 anos. E 40 anos é uma vida. É uma vida. E ao estar ali, 40 anos no deserto, isolado, fugitivo, ele tem uma visão da sarça. E foi justamente quando ele viu a sarça arder, que o deserto dele acabou. É quando você vê a sarça arder, que o seu deserto acaba. É quando você vê o fogo de Deus no seu deserto, é que ele acaba. Deus permite você passar por doenças, Deus permite você passar por privações na sua vida financeira, Deus permite você passar por situações difíceis no seu casamento, Deus permite você passar por situações difíceis na sua família, com uma finalidade, de que você encontre uma sarça queimando na sua frente. Essa é a finalidade do deserto. É te levar para o fogo. Se é para aplaudir, então aplauda ao Senhor direito. Deus, obrigado, porque no deserto nós encontramos o fogo do Senhor. Foi quando ele encontrou o fogo, foi que ele encontrou uma saída. Sabe, irmãos, não dá para viver uma vida de religião. Sabe, ser religioso é viver um sofrimento. Porque você tem uma capa de alguma coisa que você pensa ser e não é. Sabe, eu ando muito preocupado com essa geração. Eu falo assim às vezes com as pessoas, eu falo, olha, nós estamos vivendo um tempo, não existe ninguém feio. Quando eu era menino, tinha muita gente feia. Meu Deus, quem já passou dos 40 sabe o que eu estou falando. O povo que era feio. Quando eu pego as fotos, quando eu pego as minhas fotos, de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, eu falo, gente, eu melhorei demais. Quem já teve essa sensação aí? Levanta a mão. Parece que quanto mais velho fica, vai ficando melhor, né? Mas você sabe por quê? Você sabe por quê? Estou falando isso porque naquela época, quando a gente era menino, não tinha chapinha. Não tinha chapinha, não tinha esse monte de salão. Né? Hoje você anda tropeçando no salão. Eu falo o seguinte, é feio quem quer. Não tem jeito de ser feio mais. Mas no meio dessa beleza e desses recursos que existem para melhorar a aparência, me preocupa muito. Me preocupa muito quando você gasta mais tempo diante do espelho para vir para um culto do que diante da Bíblia para preparar o seu espírito para receber. É preocupante isso. Sabe, não é que Deus quer a gente feio. Não é que, a gente tem que ser bonito por fora. Mas nós precisamos também ter uma beleza por dentro. E essa beleza é quando você para e faz da sua Bíblia o seu espelho. Eu vou te dar um espelho muito bom na Bíblia. Os 10 mandamentos. É o melhor espelho que existe. Quando você abre a Bíblia nos 10 mandamentos e começa a olhar mandamento por mandamento e olhar a sua vida e ver se reflete. Ver se está refletindo. Quando Deus deu uma palavra para Moisés, para ele construir o tabernáculo, o lugar de adoração, o tabernáculo ele era dividido em 3 lugares: átrio exterior, átrio interior e santo dos santos. Quando as pessoas vinham para a adoração, eles entravam pelas portas do tabernáculo. O tabernáculo não era um lugar fechado como esse, não. Era aberto, tinha uma cerca de peles. Muito interessante, depois você vai ler isso na Bíblia. E havia apenas uma tenda que era coberta, onde era o átrio interior.
Mas o ato exterior não tinha teto. E ali havia um altar do holocausto, onde as pessoas levavam os seus sacrifícios. Quando eles iam adorar a Deus, eles levavam um sacrifício. E o sacerdote então, junto com aquela pessoa, diante do altar do holocausto, aquela pessoa que estava levando o sacrifício, o animal, ele impunha a mão sobre o animal, e o sacerdote vinha e degolava o animal. Havia um símbolo nisso. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Romanos diz que o salário do pecado é a morte. Quando peca, merece a morte. Então as pessoas viviam assim. E para elas não morrerem, então elas levavam um animal como uma expiação do pecado dela. Por isso ela impunha a mão sobre o animal. Aquela imposição da mão sobre o animal era a transferência do pecado. Eu pequei, e agora eu transfiro o meu pecado sobre o animal. E agora o animal é o portador do pecado, então ele morre. Por isso João Batista, quando ele viu Jesus, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro que vai morrer pelos meus pecados, pelo pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus, por quê? Porque nós merecemos a morte por causa do nosso pecado, mas nós lançamos sobre ele as nossas iniquidades. O pecado que estava sobre nós foi para cima dele, e agora ele morre, ele morreu pelos nossos pecados. Mas após o altar do holocausto, quando as pessoas então confessavam os seus pecados, em direção ao átrio interior, ele se deparava com uma pia de bronze, aonde os sacerdotes lavavam. Mas o interessante é que essa pia, segundo a Bíblia, eu não sei porque eu estou falando disso, não tem nada disso na minha pregação, mas dentro daquela pia haviam espelhos, de tal maneira que quando você passasse pelas águas, ao olhar para dentro da pia, quem você via? Você mesmo. É um símbolo da palavra de Deus. Você não pode ler a Bíblia como um livro de história, você tem que ler a Bíblia como um livro sobre você, porque a Bíblia é uma história sobre você. E quando você olha para ela, ela deve refletir. Quando alguém olhar para você, ela deve ver a Bíblia, e quando alguém olhar para a Bíblia, deve ver você. Por isso eu dizia, essas pessoas que estavam aqui ministrando para nós, não dava vontade de sair de perto delas, por causa da presença de Deus na vida delas, que era tão forte. O deserto, ele traz o fogo. Ele traz o fogo na sarça. O interessante é que o fogo de Deus, ele simboliza a purificação. O fogo, ele simboliza o próprio Deus, porque a Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor. Diga comigo, Deus é fogo consumidor. Diga, Deus é fogo consumidor. Deus poderia ter usado outra coisa, mas Ele usou o fogo, porque o fogo é um símbolo da presença dEle, porque o fogo purifica. O ourives, quando ele leva o ouro ao fogo, tem uma finalidade: a purificação. O fogo, ele purifica. Por quê? Porque ele tira a impureza. Ele tira a impureza. E ele separa os metais, ou aquilo que está no ouro que deve ser removido. Algumas coisas somem com o fogo. Isso quer dizer que quando você se aproxima de Deus, você se aproxima do fogo. E quando você se aproxima do fogo,
o fogo de Deus começa a queimar na sua vida aquilo que não presta, aquilo que não faz parte da sua vida, aquilo que é impuro, aquilo que é sujo. É como se Deus colocasse na sua frente um espelho e você começa a ver as suas imperfeições. Você começa a ver aquilo que não é puro, aquilo que não combina com você. A sua beleza interior ou a sua feiura interior. O fogo de Deus, ele vem justamente para isso, para queimar aquilo que não procede de Deus que está na nossa vida. E eu te digo uma coisa, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você tem a sensação de pecador. Ouça isso. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você tem a sensação de pecado. Eu vou te dar um exemplo. Você fala coisas que são coisas normais. Mas quando você está na presença de Deus, você fala uma coisa, sua consciência te acusa na mesma hora. Você chega em casa, você se sente sujo. Você fica, gente, eu não podia ter falado aquilo. Eu não podia ter falado daquele jeito. Eu não podia ter falado daquela forma. Mas isso acontece quando você está perto do fogo. O fogo fala isso no seu coração, ele queima o seu coração. E você se sente imundo, você se sente sujo. Mas esse se sentir sujo, se sentir imundo, isso é bom. Porque só se lava quem se sente sujo. O fogo purifica. Você vê um lote sujo, aquele matagal, tem cobra, tem escorpião, tem barata, tem rato. Mas quando alguém mete fogo no lote, você sabe o que acontece? Sai cobra, sai rato, sai barata, sai escorpião, sai tudo. Por quê? Porque não suporta o fogo. Existem coisas na nossa vida que são como cobras, serpentes, são como escorpiões, que estão dentro de nós, estão nos corroendo, nos comendo, nos destruindo. Sabe, irmãos, quando a Bíblia fala do pecado, sabe, o pecado não é um problema de Deus. O pecado não é um problema de Deus. O pecado é um problema do homem. O pecado, o seu pecado, não move nada em Deus. Deus é o mesmo antes e depois do seu pecado. O pecado, ele muda, é a sua vida. O pecado, ele destrói a sua vida. Ele destrói você. O pecado embrutece o homem. Diga comigo, o pecado embrutece o homem. Alguns anos atrás eu fiz um propósito com Deus. E eu precisava muito de uma resposta de Deus. Eu não tinha, eu precisava. E eu li na Bíblia que o reino é tomado por força. Então, minha esposa estava grávida. Grávida desse marmanjão aqui. E Deus tinha me dado uma palavra, e eu tinha dito não para ele, e eu fiquei doente. Eu não era homem de subir essas escadas aqui, sem chegar aqui, um exemplo, sem ter canseira. Canseira de ficar assim, ó. Isso para um rapaz de 21 anos de idade. E eu me lembro então que eu cheguei em casa um dia, ela disse, Deus me falou, por que você está doente? Eu falei, por quê? Porque você está sendo rebelde à vontade dele, ele está te chamando para a obra e você está dizendo não para ele. Eu vou encurtar a história, eu tomei uma decisão naquele dia e eu me entreguei completamente para o Senhor. E desde aquela época eu me tornei um homem do altar. Eu fui para o monte e eu fiquei lá domingo, segunda, terça, quarta, direto, e quinta. Mas eu tive uma experiência que foi extremamente marcante na minha vida. Eu me lembro que naqueles dias, sem comida no monte, então qualquer coisa que aparecesse era uma boa refeição. E era a época de uma frutinha do cerrado, chamada gabiroba. Você já deve ter chupado gabiroba. E eu me lembro que
eu achei um pé de gabiroba que estava muito carregado. Eu falei, é de Deus esse negócio. E eu me assentei ali e orando. Eu comecei a comer as gabirobas, né? Uma, outra. Eu estava de chinelo. E quando eu olhei, a uma distância de 2 palmos do meu pé, havia uma cobra. Uma cobra que eles chamam de urutu. Ela tem uma cruz na cabeça. Ela estava a 2 palmos, no máximo, dos meus pés. E eu parei e fiquei olhando para ela, sem me assustar. Eu tinha noção do que é um urutu. Minha mãe, a vida inteira, ela falava na minha cabeça, desde menino, cuidado, porque o urutu, quando mata, aleja. Eu tinha noção do que era aquilo. Eu tinha noção. E eu olhei para ela, ela ficou olhando para mim, como se fosse um cachorrinho de estimação. Momento algum, ela tentou me dar um bote. Momento algum, ela tentou me ameaçar. E eu olhava para aquela serpente, ao invés de eu sentir medo, pavor, porque uma cobra, qualquer pessoa que vê qualquer tipo de serpente, você quer distância daquilo. Se falar, tem uma cobra ali, Deus me livre, acabou a festa, acabou a graça. Mas eu ficava olhando para ela olhava para mim, sabe, e eu não sentia, era como se eu estivesse diante de um gatinho, de um cachorrinho. Eu não entendi aquilo, e o Espírito Santo me ministrou, e disse assim, sabe por que ela está tão calma assim? Eu falei, não. O Espírito Santo disse, porque não há pecado aqui agora. Você está em consagração, em santificação a mim. O que altera os animais é o pecado da humanidade. No milênio, a Bíblia diz que a criança brincará com a serpente, o leão, a ovelha com o lobo, porque não haverá pecado, não haverá iniquidade. O pecado embrutece o homem. O pecado te torna um ser ignorante, bruto, sem educação. O pecado te faz uma pessoa, um respondão. O pecado te altera. O pecado altera o ser humano. Então, quando se fala do pecado, o problema não é de Deus, é com você. Quando Deus detesta o pecado, não é porque o pecado mexe com Deus, é porque o pecado destrói você. E você é a imagem e semelhança de Deus. E Deus não quer ver a sua destruição, Deus não quer ver a sua ruína. Deus não quer ver o seu mal, Deus não quer ver você destruído. O fogo também é símbolo de provação. Deus nos prova. Eu ouvi uma palavra aqui nesse final de semana que eu nunca tinha parado para imaginar. Marcos 9:49. Quando a Bíblia diz assim, porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se torna insípido, com que temperareis? Cada um é salgado com sal, com fogo. Diga, salgado com fogo. Estranha essa palavra, né? Salgado com fogo. Essa semana a pastora Ângela ministrou uma palavra que eu falei, meu Deus, era isso, eu não entendia. O que é salgar com fogo? Quando você vai fazer uma comida, e você está cozinhando ali um arroz, uma carne, você coloca o sal. Eu gosto de fazer arroz, é minha especialidade. Os irmãos aí que toda semana janta comigo, né? Nós temos uma jantinha lá, sabe? Eu gosto de fazer arroz. E eu coloco o sal no arroz e eu vou experimento a água para ver se está no ponto. E se não está no ponto, eu coloco mais um pouco de sal. E vou colocando sal. Já aconteceu de eu fazer o arroz e não conseguir achar o ponto. Aí o que eu faço? A dica de cozinheiro aí. Eu pego um copo de água e coloco o sal no copo de água e mexo a água. E aí então eu vou jogando a água ali em cima até chegar no ponto. Dei a dica.
Mas presta atenção numa coisa. Presta atenção numa coisa. Você vai salgando até achar o ponto. Diga comigo, eu vou salgando até achar o ponto. A Bíblia diz que nós seremos salgados com fogo. Deus faz conosco o mesmo que nós fazemos com o arroz. Ou seja, Deus vai nos salgando com fogo. Ele vai nos permitindo passar por provações. Porque o fogo é prova. Você passa pelo fogo. Você não ficou bom não? Deus manda mais fogo. Não ficou bom não? Manda mais fogo. A provação tem um fundamento: forjar o nosso caráter. Deus vai nos salgando com fogo. É uma provação, permite outra provação, permite outra provação, permite outra provação, até você chegar no ponto. Quem está entendendo, diga amém. Deus permite isso acontecer na nossa vida. Deus vai nos salgando com fogo. Só que o fogo para uns faz bem, para outros faz mal. Porque o fogo que faz o milho virar pipoca, também é o fogo que faz o milho virar piruá. Tem gente que quanto mais fogo ele passa na vida, ele se transforma numa pipoca, digamos assim. E tem gente que quanto mais fogo ele passa na vida, mais ele se transforma num piruá. Ele vai endurecendo. Tem gente que no meio da prova, ao invés de no meio da prova, ele virar e dizer: oh Deus, me ajuda, o meu socorro está no Senhor. Eu não tenho outro socorro senão o Senhor. Esse é aquele que o fogo está fazendo o efeito desejado. Mas tem gente que quando o fogo está sobre ele, em vez dele falar: oh Deus me ajuda, ele começa a xingar a Deus como se Deus fosse o culpado. Tem gente que na prova, ao invés de virar uma pipoca, vira um piruá. Deus queria fazer que Moisés entendesse uma coisa. Eu me perguntava: Deus, por que o Senhor colocou fogo naquela sarça? Por quê? Por quê? Porque Moisés ele já tinha visto outras vezes sarça pegar fogo. Porque era uma coisa que acontecia no deserto. Não era uma coisa que acontecia todo dia, toda hora, mas quem morava no deserto já tinha visto esse fenômeno. Mas aquilo chamou a atenção de Moisés, por quê? Porque Moisés via a sarça queimar, mas não se consumir. Então Deus queria fazer Moisés ver que sempre há outro aspecto ao nosso redor que não é visto por nós. Eu vou dizer novamente. Deus estava mostrando para Moisés que havia outro ponto de vista que não era visto por ele. Deus estava mostrando para Moisés algo que estava no cotidiano dele, todos os dias do ano, mas que havia um aspecto diferente naquilo. Deixa eu te dizer uma coisa: o grande Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o onipotente, onisciente, onipresente, Ele se manifesta nas coisas simples da vida. Coisas que Ele faz ao nosso redor. Irmão, uma pergunta. Nós estamos já vivendo as últimas horas do mês de agosto. Mais um dia. Semana que vem já é setembro. Ou melhor, desculpe. De julho já é agosto. Eu estou vivendo lá na frente, né? Estou lá na frente. É porque eu estou com tanta vontade que o tempo passe. Torcendo para passar tudo assim tão depressa. Porque esses dias estão sendo tão difíceis, tão doídos, tão... Eu estou falando de setembro. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. Esses 7 meses, você não se deu conta. É possível que você não se deu conta de quantos livramentos Deus já te deu
no trânsito, na rua, dentro de casa, no trabalho. Você não percebeu. E Deus estava querendo mostrar para Moisés aspectos ao redor dele que ele não conseguia ver. Coisa que acontece comigo, que acontece com você. Irmãos, várias vezes no trânsito acontece isso comigo. Às vezes eu estou dirigindo, daí a pouco vem uma moto, e pai, eu nem tinha visto aquela moto. Eu não vi, que passou perto de mim igual uma bala. Eu paro o carro, eu falo, Senhor, obrigado, porque era para ter acontecido um acidente aqui agora. Eu não tinha visto, eu não vi, foi o Senhor agora que me deu esse livramento. Quantas vezes na vida isso acontece com a gente, e a gente não percebe, e Deus está dando livramento o tempo todo, é no seu trabalho, é numa ferramenta que você trabalha, é num local, você não tem noção dos livramentos que Deus te dá. Deus estava mostrando para Moisés um aspecto diferente ao redor dele. Mas eu também entendo outra coisa. Por que que Deus permitiu aquilo com Moisés? O texto de Êxodo, o que eu acho interessante é que a Bíblia diz que quando Moisés viu, olha só interessante, pelo que disse Moisés, agora me virarei para lá, versículo 3, e verei essa maravilha, e porque a sarça não se queima. E agora virarei para lá e verei essa maravilha. Você já parou para pensar por que que Deus fez aquilo? Porque a sarça ardeu, e aí o que aconteceu? Você parar para pensar, foi um ato de exibicionismo de Deus, mostrando seu poder, porque a sarça ardeu e pronto, acabou. É isso que nós lemos na Bíblia. Só isso que nós lemos na Bíblia. Acabou, a sarça ardeu. Qual é a finalidade daquela sarça arder? Há uma finalidade. Aquela sarça ardeu. Deus permitiu aquilo acontecer. Deus fez aquilo acontecer com um propósito. E o versículo 3 deixa muito claro qual é o propósito. Moisés disse: agora eu virarei para lá e verei essa maravilha. Agora eu me virarei para lá e verei. Esse versículo deixa claro. Só havia uma finalidade: chamar a atenção de Moisés. Só isso. Só isso. Deus fez todo aquele espetáculo para Moisés parar e ver, para Deus falar com ele. Deus quer falar com você, mas Ele precisa chamar sua atenção. Deus quer falar com você. Deus quer falar com você, mas você não tem tempo para Ele. Você está tão focado no seu dia a dia como Moisés estava, que ele não conseguia ouvir Deus. E para ele ouvir a Deus, Deus fez um sinal para ele parar e ver. E ele parou e viu. E quando ele viu, ele ouviu. Porque a Bíblia diz que do meio da sarça, o Senhor falou com ele. Será que, o que está acontecendo na sua vida? O que está acontecendo na sua vida de espetacular? Quando eu digo de espetacular, não é que é bom não, que é um espetáculo, que às vezes o espetáculo também é ruim, é algo diferente. O que está acontecendo na sua vida? O que está acontecendo com você? Que você está parando tudo para cuidar daquilo. Sua saúde, seu casamento, sua vida financeira, sua vida profissional, seu dia a dia. Você está parando tudo para cuidar daquilo. Às vezes Deus está fazendo isso com você, para te chamar a atenção, para falar com você. Às vezes Deus está permitindo acontecer isso com você, para você parar e ouvi-lo. Quem está entendendo, diga amém. Às vezes Deus permite acontecer coisas graves na nossa vida, para nos chamar a atenção, para nós pararmos
e olharmos e dizermos: é hora agora de ouvir. É hora de ouvir. Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Deus está tentando falar comigo, eu não consigo ouvir. Agora eu preciso parar e ouvir. Porque a sarça queima e não se consome. Sabe, Deus chamou, quando Moisés se aproximou da sarça, Deus disse para ele: Moisés, Moisés, Moisés. Deus o chamou pelo nome. Deus nos chama pelo nome. Eu ouvi a voz de Deus 2 vezes na minha vida. Uma aconteceu em 1988 e a outra aconteceu em 1992. A de 88, eu estava com 18 anos de idade. 18 para 19 anos. Eu havia chegado na minha casa e entrado para o quarto, e como eu sempre fazia, eu me ajoelhava na cama, abria minha Bíblia, lia um texto da Bíblia e orava. E fechava a minha Bíblia e ia dormir. E naquela noite eu não conseguia dormir. Eu era solteiro. E eu tentei dormir, eu não conseguia dormir. Até que eu ouvi uma voz. E aquela voz encheu todo o quarto. E a voz dizia assim: hoje você vai ter um sonho com ovelhas. Eu assustei. Eu abri a janela do meu quarto para ver quem estava. A janela do meu quarto dava para a rua, não tinha ninguém lá de fora. Eu abri a porta do quarto, meus pais já estavam dormindo. Aquele dia o temor veio sobre mim. Eu dormi. Eu tive um sonho. Eu sonhei que havia uma montanha muito alta, muito alta. E eu começava a subir essa montanha. E no meio da montanha, eu encontrei um curral. E havia um homem assentado sobre a porteira do curral. E eu conversei com esse homem e continuei subindo o morro. E subi a montanha. Daí a pouco eu venho descendo correndo da montanha, e aquele monte de ovelha na minha frente, e o homem abria a porteira, algumas entravam e outras passavam direto. E eu voltava a subir, eu vinha correndo e via aquele monte de ovelha na minha frente, algumas entravam, outros passavam direto. Eu acordei pela manhã chorando. E eu procurei meu pastor. E ele disse assim para mim: você vai ser um pastor. Deus te chamou. A segunda, 1992, eu morava em Belo Horizonte. Eu havia entrado num mover de oração, um dos mais fortes da minha vida até hoje. Houve dias de orar 20 horas seguidas. Foi naquele mover de oração que Deus levantou um homem e falou comigo: o Senhor vai te tirar de Belo Horizonte, vai te levar para uma cidade do interior e vai te dar uma grande igreja na curva de um rio. 1992. E ele disse para mim: o Senhor me mostrou o presidente da República com uma placa nas costas e tinha um número. Aquele número é o número que ele vai ficar no poder e ele vai ser tirado à força. Quando o presidente da República for tirado à força do poder, você vai embora de Belo Horizonte. Eu virei para minha esposa e falei: esse irmão ficou doido. Ele disse que o Collor vai ser tirado à força da presidência. Ele ficou louco. O Collor é o super-herói brasileiro, o caçador de Marajá. 4 meses depois começou uma confusão na televisão de PC Farias e não sei o quê. Daí a pouco impeachment no Collor. Quando deu impeachment no Collor, eu virei para Romildo e disse: arrume as malas. 1 mês depois, eu fui convidado para pastorear essa igreja, que era ali em cima. Ela tinha 18 anos de idade, 23 membros no papel e 18 na prática. Eu nem orei a Deus, eu falei: é de Deus, deixa eu ir embora. E eu vim. Assumi a igreja. Ela estava sem pastor há 6 meses. Irmão Brito que cuidava da igreja. E eu assumi essa igreja ali em cima, e um dia eu parado ali, eu olhava para cá, eu falava: bem que Deus disse para mim que era na curva do rio. Olha aqui fica na curva do rio. Mal, eu sabia que 10 anos depois, 2002, nós estaríamos comprando esse lote e construindo essa igreja nesse lugar, na curva do rio.
Mas naquela época, naquele mover de oração, eu entrei para uma sala, porque a igreja funcionava assim. A igreja era o meu escritório, a igreja e a minha casa, porque eu também morava lá. Já morei muito em fundo de igreja, irmão, você não tem noção. Eu pastoreei uma igreja na cidade de Arcos, quando eu desci desse monte dos 4 dias lá, da tal da cobra, que eu fui eu assumi a igreja em Arcos. Nós não tínhamos carro, eu e Romildo estava grávida. E nós saímos daqui, pegávamos o ônibus, 6 horas da tarde, nós pegávamos esse ônibus que ia para Arcos. Eu chegava em Arcos e aí eu pregava. E quando os irmãos saíam da igreja, a porta da igreja era de vidro, o povo saía, amém, vai com Deus, Pai do Senhor, o Senhor te abençoe, vai em paz, tá, Pai do Senhor, até a semana que vem. O povo saía, nós fechávamos a igreja, eu e ela. Havia uma cortina assim atrás do altar, e nós vínhamos atrás da cortina, puxávamos a cortina e tirávamos o nosso colchão. E pegávamos o nosso colchão, ajuntávamos os bancos da igreja, fazia uma cama para ela, uma cama para mim. E nós dormíamos ali. Foram meses e meses assim. Eu me lembro que o vizinho da frente, quando eu acho que ele trabalhava na CSN, 5 horas da manhã, ele dava partida no carro, o farol batia na porta de vidro da igreja, nós acordávamos, era hora de correr, ir para a rodoviária, pegar o ônibus para ir para Formiga, porque no outro dia eu precisava trabalhar. Quem vê isso aqui hoje, não sabe do que tem aí atrás. Nunca despreze os pequenos começos, porque quando você é fiel no pouco, Deus te coloca sobre o muito. Na verdade, Deus estava treinando Moisés. Por quê? Porque o ministério de Moisés começou sobrenatural, uma sarça que ardia e não se consumia, e o tempo todo o ministério de Moisés foi um ministério sobrenatural. A maneira como você conhece a Deus é um sinal de como será o chamado dele no dia a dia da sua vida. Se você conhece a Deus através da música, é possível que Deus tenha um ministério com você na música. Se quando te impacta na igreja as crianças, é porque Deus tem um chamado para você na área das crianças. Se é a pregação, é o ministério da palavra. Se é sinais e prodígios, Deus te chamou para oração e intercessão, porque o que move a mão de Deus para sinais e prodígios é vida de oração. É vida no altar. E eu me lembro que naquele ano, então, lá em Belo Horizonte, eu havia entrado para dentro do escritório, eu já estava horas e horas orando, quando naquele dia, um anjo veio ao meu encontro. Foi a única vez que eu tive uma experiência com um anjo, como eu estou tendo em ver você aqui agora. E foi algo muito forte. E quando ele falou comigo, a voz é algo que não tem explicação. É a sensação de estar dentro da caixa de som. Porque a voz, ela vem de fora, ela vem de dentro, ela vem de cima e ela vem de baixo. É uma coisa que te dá medo, te dá pavor. Eu caí de joelho no chão e eu orava e eu dizia: Deus, eu não quero ver mais, eu não quero ver mais, eu não quero ver mais. E eu gritava. Um mês depois, eu vim a Formiga, eu subi o monte para orar e o Edilson foi comigo. E nós armamos uma tenda. E nós estávamos orando dentro da tenda, quando de repente, aí agora já na minha mente, eu vejo o anjo. Na minha mente, uma visão. E quando eu tenho a visão, eu entro em desespero, porque eu me lembrei daquela cena de um mês atrás, e eu comecei a gritar desesperado: Deus, eu não quero ver, eu não quero ver, não deixa eu ver. O Edilson não entendeu nada, e ele começou a olhar para mim: o que está acontecendo, o que está acontecendo? Deu uma explosão de fora da barraca, e veio uma brasa de fogo no cobertor dele. Até há pouco tempo atrás ele guardava esse cobertor, falava: olha, joga isso fora, que você vai virar essa idolatria com esse negócio aí, esperto. Agora mesmo está trazendo um manto aí do cobertor para enrolar nos irmãos, para ser curado. A experiência de Moisés foi algo muito forte. Deus permitiu ele ver para chamar a atenção dele.
Mas Deus também chamava Moisés pelo nome, porque Deus é um Deus de intimidade. Interessante que Deus dá instruções claras para Moisés. Quando ele chama um homem, ele dá instruções claras. Não se achegue para cá, tira as sandálias dos teus pés. E aí eu caminho para o fim. Quando Deus fala com Moisés na sarça, Deus dá 3 experiências para Moisés e Deus dá 3 palavras para Moisés. Quando um homem tem um encontro com o fogo de Deus, ele passa a ser portador de 3 palavras. Diga comigo, quando um homem ou uma mulher tem um encontro com o fogo de Deus, ele passa a ter 3 palavras. Diga mais forte, 3 palavras. Foi isso que Deus deu para Moisés. 3 palavras. Uma foi para o povo. Deus disse para Moisés: diga aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. É impossível você ter um encontro com Deus e não ter uma palavra para o povo. Quando você tem um encontro com Deus, Deus coloca uma palavra na sua vida para as pessoas que estão ao seu redor, para as pessoas do seu trabalho, para as pessoas da rua. Deus coloca uma palavra na sua vida para as pessoas com as quais você vai encontrar. Você passa a ser portador da palavra de Deus no povo. Amém? É impossível você não ter um encontro com Deus sem querer abrir uma casa de paz, sem querer levar o evangelho às pessoas. Mas Deus não te dá só uma palavra para o povo, Deus te dá uma segunda palavra. A primeira palavra é para o povo: diga ao povo, diga aos filhos de Israel que eu sou. A segunda palavra é para o diabo. Deus coloca uma palavra em você para o diabo. A primeira que Deus te dá é para o povo, a segunda é para o diabo. E qual é a palavra para o diabo? Deus disse para Moisés: diga a Faraó que solte o meu povo e deixe o meu povo ir. Quando você tem um encontro com Deus, você passa a ser portador da palavra de Deus. Você passa a ter uma palavra para o diabo. E a palavra para o diabo é: em nome de Jesus Cristo, sai! Em meu nome expulsarão demônios, pisarão em serpentes e escorpiões. Deus te dá autoridade para você pisar na cabeça de Satanás. Deus te dá poder para você vencer o diabo. Você passa a ser portador de uma palavra para Satanás. A primeira palavra é para o povo. A segunda palavra é para Satanás. E a terceira palavra é para você. E Deus diz para Moisés: eu serei contigo. Eu serei contigo. Eu serei contigo. E isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Meu irmão, o Senhor é contigo. O Senhor é com você. A Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se passares pelas águas, não te afogarás. Se passares pelo fogo, ele não te queimarás. Por quê? Porque o Senhor é contigo. Vamos nos colocar em pé nesse momento.